Olá, lindezos e lindezas do nosso coração. Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse perfil, nesse canal, onde nós conversamos diretamente com a espiritualidade e ela nos responde. E principalmente respeitando a nossa essência, aquilo que você, nós acreditamos. E principalmente em querer dar ao nosso coração todo o suporte necessário para que nós sigamos uma vida tranquila, serena, sem amarras, sem preconceitos. E a pergunta de hoje, que não quer calar e que iremos responder é: por que você não deveria sumir? Porque hoje você acordou com a sensação de que o seu não pertencimento nesse mundo físico é a melhor alternativa. Em alguns momentos nós criamos essa ilusão, a ilusão de que nada faz sentido, que a nossa existência como indivíduo é apenas uma coincidência, é o fruto do acaso. E sabemos que isso não é verdade. Que o momento em que vem essa dúvida no nosso coração é o momento em que o nosso espírito está pedindo um acolhimento de tantas frustrações, de tantas coisas enraizadas, excesso de informação, exageros, comparações. Isso cria vieses. Esse problema acaba criando vieses nas nossas mentes. Eu costumo dizer que as nossas mentes são gavetas onde armazenamos informações, sentimentos, escolhas, fragmentos do tempo. E essas gavetas de vez em quando precisam ser analisadas, precisam ser arrumadas, precisam ser estruturadas, reconhecidas e confrontadas. Para lermos a nossa leitura intuitiva, fazermos a nossa leitura intuitiva, eu selecionei 3 decks de tarôs diferentes. E eu vou pedir para que você trave, pause esse vídeo e a pedrinha ou o deck de cartas que mais chamar a tua atenção, você vai escolher e vai ficar na leitura intuitiva desse deck ou dessa pedrinha para entender os propósitos do divino. O primeiro deck de tarô que eu escolhi é os Vitrais de Marcélia, cuja pedrinha é essa ametista violeta ou ametista roxa. Para o segundo momento nós leremos o deck de tarô Conselhos de Osho, cuja pedrinha que selecionamos é a cornalina laranja. E em um terceiro momento faremos a leitura individual do poder intuitivo da floresta, cuja pedrinha escolhida é o quartzo leitoso verde. Se concentrem, verifique o que mais chamou sua atenção nesse momento e logo retornaremos para poder fazer a nossa leitura intuitiva. Bem, consulente, para você que se conectou diretamente com a pedrinha ametista violeta, ou deck de tarô Vitrais de Marcélia, nós iremos iniciar a nossa leitura intuitiva para responder a pergunta que consta na introdução desse vídeo. Por que pintou a vontade de inexistir, de sumir, de abandonar o problema que você se encontra? Por quê? Por que será? O que aconteceu nesse meio tempo? Qual foi a razão para você tomar essa decisão ou cogitar e pensar em se abandonar?
nós iremos descobrir através das leituras intuitivas o que o passado diz em relação a certas coisas. Bem, consulente, saíram 2 cartas de arcanos maiores, a Torre e o Diabo. Aqui fala claramente sobre decisões frustradas que você tomou em relação ao passado. Você quebrou muita cabeça. Você deixou de levar a vida a sério. Você tem uma personalidade muito rebelde, uma rebeldia, mas é uma rebeldia que ela é vencida conforme as lições da vida acontecem. E essas lições são necessariamente construção de um certo ego envolvente. É do seu jeito, na plenitude daquilo que você acredita, e não pode se modificar. Só que isso consta no passado. Porque no presente existe muita força de maturidade, mas ao mesmo tempo de ilusão. 2 de copas, ele traz a relação de ousadia, a relação de experimento, e ao mesmo tempo que vem de acordo com a carta do mundo, de exploração. Você é uma pessoa que não se limita a estar apenas em uma crença específica de determinado assunto. Para você, a transição entre religiões, entre conceitos, entre estar em grupos diferentes, não significa que você vai concordar, que você vá concordar com as outras pessoas em relação àquilo que você explora, mas em acolher o próximo, acolher a decisão do próximo. No momento presente você está assim, você está começando a ver que o mundo vai além daquilo que você criou. E ao mesmo tempo você busca a justiça com uma força de determinação. É essa justiça, é essa vontade de cravar na terra a perspectiva de um futuro melhor. Você criou na tua mente que você consegue chegar lá, que tem muita intensidade. E você está treinando o seu emocional para equilibrar com o seu racional e com o seu poder de ação, para conseguir chegar a esse norte, a essa vontade de expansão. Você quer crescer na vida, você está muito cansado demais de coisas que sempre aconteceram, sempre, na área profissional, na área sentimental. Aí que no futuro a espiritualidade está pedindo para quê? Não crie julgamentos precipitados em relação ao que você é. Vá com toda a perseverança e você tem as rédeas da sua vida. Você tem o controle da situação. A sua vontade de sumir hoje, ela é completamente equivocada, inexistente, no sentido de que, mesmo que esteja na sua mente, existem fatores que estão equilibrando completamente, trazendo para você que as convicções, todos os aspectos negativos que afetaram o seu passado fazem você refletir no tempo presente, mas que está preparando você para ter controle, a liderança aflorada. Eu vejo aqui pessoas que têm uma tendência imensa para poder ser advogados, engenheiros, que mexam diretamente com a liderança de coisas, objetos, pessoas, e conseguem principalmente controlar e contornar situações adversas. Se você trabalha com vendas, você é um tipo de pessoa que consegue resolver conflitos. Então calma, vá com calma. O seu poder de ação está equilibrado com a perspectiva e o sinal do seu passado, mas viva o seu presente, porque você vai conseguir colher os frutos materiais, espirituais. A
afetivos nas relações. E isso não demora para chegar na tua vida. Consulente, para você que se conectou diretamente com a pedrinha cornalina laranja ou com o deck de tarô, o poder e as reflexões de Osho, vamos iniciar a nossa leitura intuitiva. Osho fala sobre a expansão da psique, a evolução do nosso intelectual. Ele fala principalmente de o poder do pensamento evoluir conforme o nosso eu interior desperta. Osho se conecta com esse tarô por meio do estado da tua alma, da conexão da tua alma com as forças superiores, com a questão de estar além da matéria, de ir além da matéria, projetar sonhos que se tornam realidade. E o tarô está trazendo que no seu passado sempre houve muita compreensão pela tua parte, um florescimento natural e genuíno, nada forçado. É a criança que, mesmo adulta, na verdade é o adulto, que mesmo criança, ou vice-versa, vocês vão entender essa questão do paradoxo, consegue se mostrar vivo, consegue se manter otimista diante dos desafios. É aquela criança que sempre levou uns puxões de orelha por pensar demais, ir além da caixinha, ir além das convicções que as demais pessoas têm ou acreditam. É o psicólogo ou a psicóloga nata. Você é o tipo de pessoa que sempre aconselha os seus amigos. Sempre tem uma palavra amiga para poder ir ao encontro da dor do outro. Mas que quando vai falar diretamente dos seus sentimentos, tende a se fechar. E você está vivenciando esse momento de colheita juntamente com uma nova visão. Uma visão mais racional. Mais racional do que você é. Daquilo que você foi criado. Você foi criado para poder guiar os outros. Para poder aconselhar os outros. Aqui vem a força daquele que instrui com amor. São pessoas da área da educação, da área da terapia, mas que se sente, você tem um corpo tão aberto que você está sentindo o peso da frustração do outro, porque grandes mudanças estão acontecendo, estão impactando o seu futuro. E hoje a orientação ela vem por meio dos seus guias espirituais. Você não entende, você está sentindo muito essa crise interna e isso está somando no teu corpo, dando muita dor de cabeça, dores no estômago, cólicas, porque a dor do outro você traz para si. E a comunicação é o seu diferencial relacional e competitivo. Mas principalmente a espiritualidade está pedindo para que você busque mais dentro de você as respostas, dentro de si as respostas para se amar por inteiro. Começa a usar a sua intuição para poder entender onde as relações que você estabelece, elas precisam ir, elas precisam ser guiadas.
De repente você vai precisar romper algumas relações porque já não condiz mais com a verdade daquilo que você é que busca. Essas relações não condizem com a estrutura do que você criou no atual momento. E por meio desse rompimento é o momento da colheita de uma nova visão de futuro, que ao mesmo tempo a orientação da espiritualidade para mudanças vão desencadear em um nível tão especial e tão divino, porque Deus te ama de um jeito tão extraordinário, que as transformações na área financeira, afetiva, amorosa, elas vão acontecer genuinamente, de um jeito natural, livre de qualquer amarras, mas é preciso que você se cure. E você tem essa visão. De todos os decks aqui, eu acredito que esse aqui está dizendo muito mais sobre o despertar espiritual. Você é uma pessoa que se despertou muito cedo, já nasceu com esse dom. São pessoas aptas para clarividência. São pessoas que têm essa mediunidade aflorada. Você transita pelo reino espiritual de uma forma tão única, tão pronta, que isso não te impacta, mas você se sobrecarrega. Portanto, comece a se amar mais. Traz mais para você a vontade de: eu posso cuidar das outras pessoas, mas eu não preciso me anular. Que por meio dessa força, dessa atitude, dessa crença criada no seu intelecto, as demais áreas da sua vida vão se destravar, vão florescer. Consulente, para você que conectou intuitivamente com a pedrinha quartzo verde, conforme eu estou mostrando aqui, ilustrando para vocês, ou com o deck de tarô, o poder intuitivo da floresta, vamos iniciar a nossa leitura e vamos pedir para que os espíritos da natureza, a força da natureza, o equilíbrio da natureza, nos tragam respostas que principalmente possam movimentar os elementos na nossa vida, porque você é uma partícula dos elementos que a natureza fornece. Você é meio terra, você é meio vento, você é meio fogo e você é meio água. Podemos dizer que literalmente o quarteto fantástico. E a natureza quer clarificar que o teu espírito, ele é perfeito e cheio de sabedorias. O seu espírito é perfeito, mas aqui também está dizendo que existe um certo ruído na aceitação do teu corpo físico. O seu espírito, ele encontrou evolução, mas o teu corpo físico, ele se permanece sufocado. Eu vejo pessoas aqui que, mesmo tendo gordurinhas ou tendo músculos por demais, é o tipo de pessoa que se olha no espelho e não se enxerga com o todo. Com toda essa vontade de se amar e de se acolher. Porque você projeta um personagem na sua mente. Só que no seu momento presente está acontecendo um processo de transformação. Está acontecendo um processo de aprendizado. A espiritualidade está dizendo que isso está acontecendo. Essa dor, essa vontade de sumir porque você não se aceita, porque algo maior está por vir. Você vê essa moça, uma fada, um ser místico, olhando para o chão, mas ao mesmo tempo ela está colhendo flores. Ela entendeu que o mundo é cheio de caos, de dores, mas ela não se abandona.
ela sempre vai além do físico, ela entra no metafísico, na metafísica. E porque o seu futuro ele precisa abandonar as incertezas. A sua versão é a versão mais linda de todas. Só que você está incerto de inseguranças que você criou, de que daqui 2 dias coisas lindas e maravilhosas vão acontecer. Porque você precisa praticar o desapego dessa convicção, dessa incerteza. Eu vejo aqui pessoas que são muito ativas. São pessoas que têm a cabeça apta para cálculos, para teses, para estudos, para focos de experimentos. E você consegue dominar muito bem quando você vai elaborar um relatório de algo, ou contar algo que aconteceu, uma piada. É um poder de criação, criatividade. E é aquela pessoa que sempre se cobra por querer saber falar, saber se expressar. Um indivíduo que analisa muito a gramática, porque você quer construir tudo com perfeição. Sempre busca novos conhecimentos. Sempre transforma as teorias antigas em tendências, em coisas curiosas, em fatos impressionantes, porque existe muita sabedoria envolvente, mas não se desapega das incertezas. E isso é o que te traz e que te faz ir 2 passos para frente e 3 para trás. Tenha mais segurança de você. Aqui não fala do ego inflado, não. Pelo contrário. Nós lemos aqui nos outros decks que de alguma forma existem pessoas que têm certeza, tem aquele ego mais aflorado, mais intenso. Aqui você é uma pessoa mais insegura, mesmo que demonstre essa certa segurança para fora, mas o seu interior é cheio de inseguranças e incertezas. Só que o poder de transformação, ele é muito intenso. O teu espírito é o que mantém você vivo, viu? Não é o teu corpo físico, não. Lindo, linda do meu coração. A espiritualidade está te chamando. Ela quer que você faça algo e ela já disse para você, você precisa se envolver com alguma atividade dentro da área, não digo religiosa, mas a área que fala sobre sentimentos da alma, que fala sobre a evolução além do físico, do concreto, daquilo que nós tocamos e sentimos. Porque você pode ter qualquer profissão aqui, conforme nós conversamos. Analisar dados, construir teses, mas é através da instrução do espiritual é que a sua vida ela vai decolar. E você vai crescer progressivamente, é um pouco mais lento. E você sabe por quê? Porque enquanto nas outras leituras as pessoas elas não são tão analíticas no ponto de conhecer processos e viver esses processos de um fluxo um pouco mais lento, são mais rápidos. Você constrói a sua fama, o seu poder de execução, a sua prosperidade através dessa lentidão, dessa morosidade, mas que é consentida pelo espiritual. É nos mínimos detalhes, na contemplação de coisinhas pequenas, que você vai conseguir vencer. Bem, meus lindezos e minhas lindezas, chegamos a mais um final de um vídeo
Quero agradecer a vocês por permanecerem comigo até aqui e eu vou dar uma mensagem final ao seu coração, que possamos ser que nem essa plantinha aqui, essa árvore bonsai, essa árvore oriental. Passa o tempo evolui, passa as estações, mas ela permanece com essa intensidade de renovação todos os dias. E se você gostou das mensagens que foram instruídas aqui nesse canal, eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que a nossa comunidade possa crescer. E para que todos os dias conversamos sobre coisas aleatórias, mas que fazem sentido. Que fazem sentido para que você entenda que não está sozinho, que é o coletivo e é no coletivo que a gente evolui. Beijos para vocês, até a próxima. Tenham todos um dia formidável e divino. E eu conto com vocês. Até, pessoas. Deus ama a todos.